Olá, bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre as nossas emoções. E hoje eu vim falar sobre insatisfação de vida, vazio existencial. E como o vazio existencial tem atingido um grande número de pessoas cada vez mais, levando pessoas a depressões, a suicídios, a estados bastante infelizes. Quando a pessoa nunca está satisfeita consigo mesma e com a própria vida e com as pessoas, com o mundo, sempre reclamando, isso é sinal de um distúrbio muito grave e costuma ser compensado com vícios, com coisas, com pessoas, não é? Com excesso de divertimentos, onde a pessoa tenta se distrair, não é? Do autoencontro consigo mesma. A pessoa tenta escapar desse enfrentamento do autoencontro, se distraindo com essas coisas, com as pessoas, com as situações. Só que nada disso preenche o vazio existencial. E todo indivíduo que se percebe nessa situação deve buscar realizar a autoanálise. Esse encontro ele é necessário. É chegado o momento que não se consegue mais viver desta forma. Todos precisamos desse autoconhecimento com o intuito de descobrir o motivo do vazio existencial. Deve-se fazer questionamento dos porquês de determinados sentimentos, da tristeza, da angústia. É imprescindível descobrir a finalidade da existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando as dificuldades, sabendo lidar com os momentos e eventos mais estressantes, mesmo porque a nossa vida é impermanente, ela vem em ondas. Nós temos momentos mais tranquilos, momentos de felicidade, de empolgação, e temos momentos mais estressantes, como estamos passando agora, e devemos saber nos posicionar diante disso tudo, porque esses problemas sempre virão, mas na medida em que nós sabemos enfrentar essas situações de uma forma mais serena, de uma forma melhor, nós podemos perceber que os problemas vão diminuindo, né? Esses testes, essas provações, elas vão ficando mais amenas, na medida em que vamos sabendo nos desvencilhar delas. Então, o segredo é enfrentar as coisas, porque a felicidade não consiste em não ter problemas, mas sim em saber passar melhor pelas situações. Então, nós devemos compreender que o objetivo da vida é desenvolver todas as potencialidades adormecidas. Nós temos muito potencial dentro de nós, todo ser humano tem. E esse descobrimento só pode ser feito através da reforma íntima, desse autoencontro, ele é necessário. Todos devemos realizar esse autoencontro, a fim de combater os nossos defeitos, as nossas dificuldades, principalmente o egoísmo e o orgulho, e que possamos agregar à nossa alma as qualidades e virtudes que nós temos adormecidas. Por mais que nós tentemos negar isso, por mais que tentemos nos desvencilhar dessa verdade, o egoísmo é a causa do maior número de problemas que nós temos, o egoísmo e o orgulho. Muito tem se falado disso nessa pandemia, que o egoísmo humano é que nos levou a essa situação, não é? O descaso com o semelhante, o descaso com a natureza, com os animais. Realmente, o egoísmo é a causa primária de todo o mal da humanidade. Quando se adquire essa autoconsciência, a fim de desenvolver o potencial iluminado e fraterno que temos dentro de nós, torna-se possível, sim, a toda pessoa preencher os espaços vazios do mundo interior. Nunca atirando-se ao desprezo, ao abandono de si mesmo, à mentira, à ilusão e a esse vazio interior.
Assim, o reconhecimento da realidade dos problemas e o enfrentamento da situação se faz necessário. Isso só pode ser feito através de esforço e disciplina. E Deus espera de todo ser humano o fortalecimento que só se alcança através de repetição de atos e esforços necessários para a resolução dos problemas e alcance dos objetivos e ideais que se almeja. E nós sabemos que toda repetição se torna hábito. A falta de empenho, de disciplina na reforma íntima e no desenvolvimento da generosidade e fraternidade leva o ser humano ao vazio existencial. E sem que se perceba que o egoísmo é a razão disso, bem como da tristeza e do desânimo que experimenta. Todavia, a resolução do problema, no mais das vezes, exige mudança e as pessoas não gostam de fazer o sacrifício da mudança, de sentir a fadiga de ter que mudar. Então, no mais das vezes, é mais fácil a distração, é mais fácil a fuga através dessas coisas que nós falamos, para fugir desse sacrifício, porque é um tanto desagradável, primeiramente reconhecer, as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas falhas. É um pouco difícil, mas é necessário. E isso tem de ser feito, porque a consequência dessa falta de autoanálise, dessa fuga, ela é muito pior do que o enfrentamento em si, do que o sacrifício de fazer a mudança. Não adianta querer soluções prontas para a resolução dos nossos problemas, essas soluções não existem. O sacrifício faz parte da existência humana e quanto mais se luta contra isso, maior sofrimento. E além desse empenho necessário, disciplina e força de vontade, a busca da espiritualização é algo imprescindível. É algo muito importante na busca do preenchimento do vazio existencial. Nós devemos mudar de atitude racional e emocional para com a oportunidade da existência. O desenvolvimento da fé, vincular-se a algum ideal digno, como trabalho voluntário, por exemplo, um trabalho social. Isso nos ajuda a desenvolver a piedade, a ternura para com o próximo, a solidariedade, como nós temos visto muito agora nessa época que nós estamos vivendo. Não é? A compaixão, a fraternidade com o semelhante, pelo semelhante, isso tudo se tornam referências que são estímulos para não se perder o significado interior. Essa é a grande realidade da nossa vida. Essa é a grande finalidade existencial comum a todos nós. Então, em primeiro lugar, nós devemos nos conscientizar disto. É claro que muitas das vezes, dependendo do grau de depressivo, do grau da enfermidade que a pessoa se encontra, é necessário outros tipos de terapia, a psicanálise, terapia psicológica. Mas existem também outras terapias auxiliares, como a meditação, por exemplo, que traz uma contribuição muito grande para o autoencontro, para o autoconhecimento, para o controle da mente, não é? A prece também é uma atitude muito valiosa que nos coloca em afinidade, nos coloca em consonância com os nossos anjos guardiães, com nossos benfeitores espirituais, que nos apoiam na medida que nós demonstramos e agimos com interesse de melhora, com interesse de evolução, de mudança. Eles rapidamente se aproximam e nos ajudam, nos aconselham, nos amparam. Então, a oração ela é também imprescindível, ela é muito importante nesse processo de cura, de autocura. Algo que nós precisamos dizer aqui de suma importância também no processo de autorreconhecimento, de reforma íntima, é a crença no processo reencarnatório, na continuação da vida após a morte. Isso é muito importante,
porque o entendimento dos mecanismos emocionais e psíquicos do ser humano necessitam dessa compreensão, porque a jornada física é muito efêmera e isso frustra o indivíduo, causa grandes medos, pavor da velhice, do desamparo, da perda de toda a capacidade intelectual, da bagagem intelectual que nós amealhamos durante toda a nossa existência, o medo da morte. Isso tudo é muito deprimente quando não se crê na continuação da vida. Saber que o espírito é eterno traz consolo, traz a certeza de que essa vida é mais uma etapa na jornada, não é? Que jamais findará a nossa jornada espiritual com a morte física. Isso nos reforça a esperança no futuro e a alegria de viver. Com base nesses estudos, nós podemos ter certeza que reencarnamos neste mundo para aprendizado, através da convivência necessária com as demais pessoas tão diferentes, não é, em sua forma de ser, a fim de lapidarmos a nossa alma, desenvolvendo qualidades de paciência, bondade, piedade, amor ao próximo, e que não nascemos com outro móvel nesta vida que não seja esse. Isso é uma realidade que precisa ser vivida por nós. Devemos compreender que não basta a dedicação e doação de afeto apenas à família consanguínea. Isso se trata de egoísmo de família e não leva a completude e a felicidade a ninguém. Nós somos uma família universal e nós devemos nos posicionar como membros dessa família, tratando o nosso próximo como membro da nossa família. Nós nascemos no mundo para aprender a amar a todas as pessoas e fazer o bem a todas as pessoas indistintamente. Fugir disso é fugir da nossa natureza humana, da nossa natureza espiritual e de nossa finalidade de vida. Todos nós, seres humanos, devemos ter a certeza que temos condições e oportunidades de darmos uma finalidade útil e feliz para nossas vidas, independente da situação e do lugar que vivemos. Nunca devemos nos permitir o abandono e nos entregar a esse vazio existencial. Bom, encerrando a nossa conversa, eu desejo que possamos seguir essa jornada existencial, sempre buscando nos melhorar com coragem, disciplina, força de vontade e lealdade a nós mesmos, combatendo o egoísmo e o orgulho que ainda existe em nossas almas, através desse autoencontro, através da reforma íntima e do desenvolvimento da bondade, sem esquecer do amor a nós mesmos, através da autorrealização, através da realização e do despertar de todo o nosso potencial humano e espiritual, respeitando os nossos anseios de coração e respeitando ao nosso semelhante, assim como desejamos ser respeitados. Nós concluímos que essa é a nossa missão no mundo, essa é a nossa finalidade de vida. Eu desejo que todos tenham uma vida muito rica, que todos tenham uma vida muito feliz. Fiquem bem e até a próxima.